Este é o Cidade de Fato, um podcast para ouvir as vozes da cidade, um espaço de diálogo. Realizamos entrevistas com especialistas sobre temas relevantes para a cidade. Cidade de Fato, a opção radiofônica que pretende manter a conexão com você, ouvinte, trazendo informações de qualidade. Nos acompanhe pela rádio UFT-FM 96,9 todas as segundas-feiras às 21 horas e nos visite também no site de endereço www.cidadedefato.com.br. Vamos ao nosso episódio de hoje. Olá, eu sou Giovana Ferreira e este é o nosso episódio de número 115. O tema do programa de hoje é Tarifa Zero e Sustentabilidade Urbana. E para falar desse tema relevante, hoje está conosco Giancarlo Moreira Gama. Eu gostaria de agradecer aos nossos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe do Cidade de Fato. Hoje da equipe está aqui comigo o professor Basoli. Oi, professor. Olá, Giovana. Voltando aí à abordagem da tarifa zero como algo de extrema importância, fortalecendo o título do programa, né? Sustentabilidade e tarifa zero tem tudo a ver. Nosso convidado de hoje, Giancarlo, é cientista político formado pela USP e mestre em políticas públicas pela Universidade de Oxford, em que se especializou na implementação de tarifa zero no transporte público no Brasil e em sustentabilidade urbana. Foi vereador na cidade de Cabreúva, São Paulo, e hoje atua ajudando cidades a tornarem a tarifa zero realidade. Olá, Giancarlo, seja bem-vindo à Cidade de Fato. Olá, muito prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, prazer, professor. É uma honra estar aqui falando sobre a tarifa zero e sobre sustentabilidade urbana. A tarifa zero no transporte público é uma proposta que busca garantir acesso gratuito ao transporte coletivo, uma política que pode transformar a forma como as cidades funcionam e promover a inclusão social. Além disso, discutir sustentabilidade urbana é fundamental para criar cidades mais justas e preparadas para enfrentar os desafios ambientais e sociais. Hoje falaremos sobre esses temas com Giancarlo, que também compartilhará um pouco da sua trajetória pessoal. Giancarlo, pois bem, a tarifa zero é uma política pública que vem sido discutida amplamente, mas a implementação ainda enfrenta muitos desafios. A gente quer saber, os ouvintes, na sua visão, quais são os principais obstáculos para que essa política se torne viável nas cidades brasileiras? Superando esses obstáculos, como a tarifa zero pode impactar de forma positiva a mobilidade urbana e a inclusão social? Excelente, muito obrigado. Eu queria, primeiro de tudo, agradecer por estar trazendo esse tema e essa política pública para a discussão. O que me levou à política pública a estudar a tarifa zero no transporte público foi justamente esse potencial de impacto que essa política tem para as cidades brasileiras e principalmente o potencial que a tarifa zero tem de reinventar as cidades brasileiras nesse novo debate de mudanças climáticas que a gente está tendo, mas principalmente no debate de construir cidades mais justas para todas as pessoas. Então, respondendo mais diretamente sua pergunta sobre como viabilizar a tarifa zero, foi o que me guiou a minha pesquisa de mestrado. Então, primeira vez que eu tive contato com o tópico da tarifa zero, eu estava na graduação ainda, lá na USP, e eu ouvia muito com esse pano de que é utópico, de que era muito difícil de implementar. Então, a pauta da tarifa zero ela é histórica no Brasil, ela emerge muito. Ela começou a discussão lá em 1990 pela prefeita Luísa Erundina, na época prefeita da cidade de São Paulo. Depois ela deu uma mornada e cresceu muito com as jornadas de 2013, né, culminaram em diversos processos políticos no Brasil, e ela emerge agora, logo depois da pandemia, com um aumento exponencial de cidades implementando a tarifa zero. O principal motivo que eu encontrei no meu trabalho para a implementação, para esse aumento exponencial da implementação da tarifa zero, é que o sistema de transporte público no Brasil está em colapso. Então, a maioria das cidades no Brasil, em todas as regiões, está com o sistema público de transporte em colapso por conta do ciclo vicioso da tarifa. As tarifas elas têm cada vez mais aumentado, a tarifa cada vez mais alta, menos pessoas utilizam o transporte. Com menos pessoas utilizando, a tarifa tende a ficar mais alta. Então isso se torna um ciclo vicioso. Por quê? Porque esse modelo que é majoritário no Brasil de financiamento tarifário é um financiamento que remunera as empresas que prestam serviço de transporte público por passageiro e não por serviço prestado. E isso torna toda a estrutura do sistema inviável. E o que tem acontecido literalmente em muitas das cidades que eu entrevistei para o meu trabalho, o que tem acontecido é que as empresas elas literalmente abandonam a prestação de serviço de transporte público nas cidades, e aí os prefeitos eles se veem sem outra alternativa para resgatar o número de passageiros, a não ser a implementar a tarifa zero. Então um pouco desse lugar que eu parto para a minha pesquisa,
E a pergunta que eu tentei responder foi justamente isso: quais são os principais desafios e como tornar a tarifa zero viável. De achados, de forma geral, então eu olhei para cada uma. Hoje nós temos 117 cidades implementando tarifa zero. À época, quando eu comecei o meu trabalho, nós tínhamos 114, e a minha hipótese é que nós temos outras tantas mais que a gente ainda não descobriu, e aí o meu trabalho ele focou em tarifa zero universal, né, e não para cidades que implementam parcial, ou seja, só alguns dias da semana ou algumas linhas. Eu olhei para cidades que implementam universal, todos os dias da semana e todas as linhas. E hoje, à época nós tínhamos 114, hoje nós temos 117, então está um processo muito, quase que diário aí, de descobrimento de cidades que estão implementando a tarifa zero. E aí eu olhei para cada um dos modelos de implementação dessas cidades, quanto essas cidades gastam implementando a tarifa zero e como que elas viabilizaram. E aí, de forma bastante geral, isso varia muito por tamanho de cidade. A cidade maior que a gente tem hoje implementando tarifa zero é a cidade de Caucaia, que tem um pouco mais de 400 mil habitantes, é a maior cidade que implementa tarifa zero, e cada uma delas ela faz de uma forma diferente. Mas a principal mudança que a gente encontrou é justamente essa mudança contratual de remuneração por passageiro para uma remuneração por serviço prestado. Então, mudar a lógica do sistema de prestação de serviço do transporte público e não remunerar mais as empresas que prestam esse serviço por passageiro que elas transportam. Essa dinâmica só faz com que a gente tenha transporte mais lotado, só faz com que a gente alimente esse ciclo vicioso que só aumenta a tarifa. Então, a gente precisa de uma mudança para um sistema de remuneração pelo serviço prestado, então pela quantidade de quilômetros que essa empresa vai executar, pelo serviço que ela executa, a prefeitura vai fazer o pagamento para essas empresas. De forma um pouco mais prática, a mudança também ela foi de sair dos sistemas de concessão e passar para sistemas contratuais de prestação de serviço. Então, dentro da lei de licitações, da lei de prestação de contratos no Brasil, da administração pública, existem várias formas de prestação de contrato, né, de contrato que as empresas celebram com o poder público, e o mais promissor para implementar a tarifa zero foi o modelo de prestação de serviço. Então, as prefeituras que deram viabilidade à tarifa zero, elas saíram da concessão e foram para a prestação de serviço. O contrato se tornou muito mais barato e conseguiu dar viabilidade, porque geralmente as concessões são por muitos anos, a prefeitura não tem tanta flexibilidade de fazer mudanças contratuais na prestação de serviço, mas também na economia do contrato. Então, com os modelos de prestação de serviço, as cidades têm conseguido dar muito mais viabilidade à tarifa zero. Claro, várias cidades como São Caetano do Sul, por exemplo, conseguiram, ainda assim, dar viabilidade da tarifa zero na concessão. Estou falando isso porque não é só no modelo de prestação de serviço que a gente consegue dar viabilidade para a tarifa zero. Nos modelos de concessão, a gente também consegue dar. A maioria das cidades no Brasil hoje prestam serviço por meio de uma concessão, e às vezes não é tão simples romper com um contrato de concessão. Muitas cidades, eles adaptaram, né? Tiveram um diálogo com a empresa e conseguiram ali resolver a questão politicamente para conseguir manter a tarifa zero na concessão. Mas mesmo para essas que manteram na concessão, a mudança crucial foi a mudança para um sistema de remuneração por serviço prestado. Então, de viabilidade é isso. Um dos achados mais importantes da minha pesquisa é que... Ricardo, eu quero aproveitar esse momento que você fala de modelo, tá? Eu acho que é importante a gente... porque a implantação da tarifa zero, ela não envolve só a questão orçamentária. É muito mais complexo. Lógico que envolve também o planejamento urbano e governança. Então a gente fala de modelos de sucesso e modelos que não tiveram tanto sucesso assim. No senso comum, a gente interliga alguns pontos. Aí você deve conhecer Maricá, royalty. Então lá a funcionalidade é excelente porque tem recurso, e esse recurso aí você vai encontrar locais que não se busca da forma orçamentária o suporte necessário para o funcionamento, como o pessoal diz, né, não tem almoço grátis, né? Então essas questões, então esses vínculos orçamentários, e é interessante porque a gente está vendo agora no país a movimentação para a tarifa zero assim, de uma maneira bastante interessante, coisa que a gente já defende aqui há bastante tempo. É só que a gente vê hoje também uma defesa sem fundamentação qualquer. Então hoje, por exemplo, a gente vê na campanha eleitoral se falando de tarifa zero, mas assim, não consegue transmitir a percepção de como se vai resolver a questão orçamentária. Então eu pergunto para você, quais modelos de financiamento você acredita serem as mais adequadas, né, para sustentar esse tipo de política, né, sem comprometer efetivamente, né, o orçamento, no sentido principalmente, né, de aumentar a carga tributária. É coisa que hoje é bastante
refutada, né? E aí como garantir, né, as partes envolvidas, especialmente as populações mais vulneráveis, o benefício efetivo, né, dessa política. Boa. Ótima pergunta, professor. E essa é uma pergunta central no meu trabalho, sobre como financiar a viabilidade no meu trabalho, a viabilidade em termos de política pública, ela está conectada com o financiamento. Mas, surpreendentemente, os achados que eu achei na minha pesquisa, e por isso que eu acho que a cidade de Maricá faz um trabalho excelente em termos de tarifa zero e em termos de política de mobilidade de forma geral. Mas eu não acho que Maricá tem que ser referência para o Brasil no que se trata de tarifa zero, porque senão a gente cai no lugar de que só cidades muito ricas como Maricá podem viabilizar a tarifa zero. E o que eu achei no meu trabalho foi justamente o contrário. 91% das cidades que implementaram tarifa zero no Brasil, elas gastaram menos de 2% dos seus orçamentos municipais. Então a gente está falando de um orçamento de 0,12 centavos por habitantes dessas cidades, em média. Não é um valor alto, não foi o que a gente achou. E 88% das prefeituras que implementaram a tarifa zero, isso são informações do meu trabalho, tá? Isso ainda não está publicado em lugar nenhum, porque meu trabalho ainda não está publicado, mas eu trago em primeira mão aqui para vocês. 88% das prefeituras que implementaram a tarifa zero, elas financiaram 100% com recursos municipais. Então, não gerou nenhuma taxa nova, não gerou nenhuma outra fonte de financiamento, não gerou nenhum outro artifício para trazer recursos para a cidade, porque a cidade conseguiu fazer isso, e foi o que eu vi nas entrevistas de muitas cidades que eu entrevistei, realocando recursos, colocando o transporte público como prioridade. Então, claro, a gente tem uma realidade das prefeituras municipais em que a gente tem limitação orçamentária, a gente tem diversas limitações orçamentárias. Mas uma vez que a gente consegue priorizar o transporte público, entender a importância do transporte público, essa alocação de 2% no máximo, 1,5%, ela é uma alocação que ela é 100% viável para a maioria das cidades brasileiras. Claro, as discussões de tarifa zero no Rio de Janeiro, em cidades como São Paulo, na minha visão, elas precisam perpassar por mecanismos de geração de receita. Então, o modelo mais promissor que algumas cidades implementaram no Brasil, a das poucas que geraram receita extratarifária, é um modelo de substituição do auxílio transporte, da Lei Federal de Auxílio Transporte. Então, hoje, por lei federal, as empresas municipais precisam pagar um auxílio transporte para o trabalhador. E aí, muitas cidades, o que elas fizeram foi literalmente criar uma lei municipal para que, ao invés da empresa pagar o auxílio transporte, ela paga esse dinheiro do auxílio transporte para um fundo municipal, e esse fundo municipal financia as políticas de mobilidade e a tarifa zero. Esse é o modelo mais promissor, que em São Paulo, segundo alguns levantamentos, geraria aí quase 8 bilhões de orçamento e conseguiria financiar super a tarifa zero na cidade de São Paulo. Mas o meu argumento na minha pesquisa, professor, na evidência que nós encontramos, é que a maioria das cidades brasileiras que queiram implementar a tarifa zero não precisam gerar recurso extratarifário, conseguem fazer com planejamento orçamentário e realocação de recursos. Giancarlo, o conceito de sustentabilidade urbana está diretamente ligado a como nós planejamos as cidades para o futuro. Então, eu te pergunto, como você enxerga a intersecção entre tarifa zero e sustentabilidade urbana? Ótima pergunta. A tarifa zero e a sustentabilidade urbana, na minha visão, elas estão essencialmente conectadas e a gente não vai conseguir, muito em breve, discutir sustentabilidade urbana sem discutir políticas de mobilidade inclusivas ambientalmente e socialmente, e a tarifa zero ela ocupa um lugar central nisso. Por quê? As cidades que implementaram a tarifa zero, e infelizmente a gente ainda não tem, no ponto de vista de avaliação de impacto de política pública, a gente ainda não tem um compilado muito robusto de avaliação dos impactos da tarifa zero, mas através de relatos, através de informações prestadas pelas prefeituras, a tarifa zero reduz muito o uso de carros nas cidades. Então, a cidade de, não só Caucaia, mas a cidade de São Caetano do Sul, a cidade de Agudos, no interior de São Paulo, que foi uma das que eu fui presencialmente visitar para entender um pouco mais a implementação da tarifa zero. Várias outras cidades no Brasil inteiro, Balneário Camboriú, em Roraima, Cacoal. Eu entrevistei o pessoal de Cacoal e eles trouxeram muito concreto isso, de como que com a tarifa zero, os trabalhadores pararam de se locomover para ir trabalhar, para fazer toda a sua locomoção na cidade, por veículos próprios, para o transporte individual, e passaram a se locomover pelo transporte público. E aí, qual é o impacto que isso tem para a sustentabilidade urbana? A gente está discutindo sobre essa construção de cidades sustentáveis, cidades que reduzam ou quase zerem a emissão de CO2, a emissão de gases que colaboram para o efeito estufa. E para falar sobre isso, a gente precisa falar urgentemente
de como a gente diminui a utilização de veículos individuais nas cidades brasileiras. A gente precisa repensar a forma com que a gente se locomove na cidade brasileira. E por isso a tarifa zero ocupa um lugar fundamental, porque é uma política pública que diminui o número de pessoas utilizando o carro e, consequentemente, o número de emissões de CO2 nas cidades. Então, por esse ponto de vista, ela é fundamental, porque ela pode diminuir o número de pessoas utilizando o carro, mas tem um outro olhar, que é um trabalho muito específico que eu desenvolvo a partir dos trabalhos de Rafaela Albergaria, de Paik Santana, que são dois pesquisadores, dois antropólogos e sociólogos que fazem um trabalho muito relevante sobre esse conceito muito novo na literatura, que é da mobilidade racista, que está muito conectada com o conceito de racismo ambiental, por exemplo, que é o que? As cidades brasileiras foram moldadas, construídas, estruturadas sobre uma dinâmica de exclusão das pessoas pretas e pobres para as regiões periféricas e afastadas dos centros urbanos. No Brasil, o impacto da tarifa zero ele tem sido sem precedentes em termos de aumento de pessoas utilizando o transporte público. Então, tem cidades que relataram um aumento de 600%. Isso significa 6 vezes mais pessoas utilizando o transporte público antes da tarifa zero, em comparação com antes da tarifa zero. Na Europa, esse impacto é 20%, 15%. Por quê? É o que eu trago no meu trabalho, muito baseado nesses trabalhos que eu mencionei anteriormente. No Brasil, a gente está falando, quando a gente fala de implementar a tarifa zero, a gente está falando de incluir no sistema de transporte público e no acesso à cidade pessoas que nunca tiveram acesso à cidade. Então, eu não estou falando só de dar uma outra alternativa de modal, não estou falando só para a pessoa que usa carro passar a usar o transporte público. Eu estou falando também para as pessoas que nunca tiveram acesso ao transporte público, então pessoas majoritariamente pretas e de baixa renda, nunca tiveram acesso à cidade. Elas passam a acessar a cidade com a tarifa zero. O que eu quero dizer com isso? A tarifa zero é um mecanismo fundamental para combater a mobilidade racista e fazer com que as pessoas pobres e periféricas e de baixa renda que estão afastadas dos centros urbanos passem a acessar a cidade. Então, quando a gente está falando de cidades de sustentabilidade urbana, a gente está falando também de justiça social. Não consigo discutir uma cidade que é construída sob a perspectiva de cidade sustentável que não seja socialmente justa. E para discutir uma cidade socialmente justa, eu tenho que discutir uma cidade que seja acessível para todas as pessoas, independente de classe social, de renda e de aspecto racial. Então, a tarifa zero está nesse lugar de, primeiro, diminuir no sentido de relação com a sustentabilidade urbana. Ela está no lugar de, primeiro, diminuir as emissões da cidade de forma muito, muito latente. Aí tem muitas cidades, inclusive, implementando ônibus elétrico, o que é uma outra ainda chave crucial para isso. Então, sem tarifa, sem emissão, isso é ponto fundamental. Mas um aspecto muito específico que eu discuto na minha tese é a tarifa zero é fundamental para trazer justiça social para as cidades, para dar acesso à cidade e concretizar o direito à cidade para todas as pessoas. Então, Giancarla, a Rafaela Bargara já foi nossa entrevistada aqui no Cidades de Fato. Muito legal. Recomendo aos ouvintes procurar lá no nosso site, né, www.cidadesdefato.com.br, o episódio que nós conversamos sobre o livro dela, super recomendado. Inclusive aqui nós temos a Aline Silva, que é uma integrante aqui da equipe de Cidades de Fato, que faz um trabalho sobre mobilidade, falando sobre o racismo. Inclusive, a terminologia navios negreiros, transporte serve unicamente, né, para trazer as pessoas para trabalhar, né, quando deveria ser, obviamente, para outras finalidades, inclusive a de lazer, né, que não é respeitada. Mas nós sabemos, né, que a implementação de políticas públicas, ela depende, né, de esferas. A gente sabe que o transporte urbano essencialmente é municipal, embora a gente tenha as esferas estaduais e grandes metrópoles aí, São Paulo, e aí hoje acho que São Paulo está com um grande problema de se falar em tarifa zero, justamente porque essa interligação, eu consigo parte dela, mas não consigo integralizar. Então, mas aí levando para os pequenos municípios, que a gente está, que eu acho que é bastante importante, e a gente vê também a integração da sociedade civil nesse debate, né? Então, com a sua experiência, como é que é possível, como é que você entende, né, a possibilidade de alinhar aí os interesses municipais para garantir a aplicação da tarifa zero, né, e a participação da popular aí dentro desse processo? Como é que, né, poderia ser fortalecido? Acho que é interessante a gente pontuar essas questões aí e chamar a população
Porque veja bem, interessante, Giancarlo, eu vou fazer até um depoimento aqui para quem trabalha com tarifa zero, é super interessante, porque a gente faz um trabalho em periferia há muito tempo, e aí a gente discutindo aí, num dos locais onde o transporte é mais deficitário, então aí a gente conversando com a população tal, sobre a questão do transporte, e aí eles colocam o seguinte, é uma situação que inverte significativamente o debate que a gente faz. Primeiro, a gente quebra um monopólio de 30 anos aqui, a prefeitura assume o transporte. E você sabe muito bem, São Paulo, por exemplo, há o envolvimento do crime organizado dentro do debate aí do transporte público, né? Porque é muito dinheiro tal. E não é só em São Paulo, obviamente, isso se estende também a outras cidades maiores. E aí o que acontece? Aqui, especificamente, Palmas tem tarifa zero. Aos finais de semana, entrevistando a população, eu peguei vários depoimentos dizendo o seguinte, eu prefiro pagar, tal, porque veja bem, com a tarifa zero, o transporte piorou e não sei o que tal. Então o meu receio nesse debate é justamente essa questão. A tarifa zero, ao invés de ser interpretada como algo benéfico, obviamente que tem que ser fortalecida, não há dúvida em relação a isso, por N motivos, que a gente não vai conseguir esgotar um programa de 40 minutos em hipótese alguma, mas que também não seja entendida pela população como algo ruim, pelo fato de certa maneira, haver prejuízos aí, né, no fornecimento do serviço. Então, juntando tudo isso, eu fiz a pergunta, mas já coloquei mais outros elementos aí. Fica à vontade aí, Giancarlo, para nos falar toda essa contextualização. Perfeito, professor. Não, com certeza. Eu sou cientista político-social de formação, né? Então, esse olhar sobre o qualitativo, então esse olhar mais, trazer o seu relato para a questão, me ajuda muito a puxar o gancho para a evidência geral. Por quê? O meu trabalho, a minha tese de mestrado, ela é de um mestrado em políticas públicas. Então, o meu foco é como implementar do ponto de vista de política pública, então do ponto de vista de efetividade. Então, eu olho para isso também, porque não basta eu tirar a tarifa, eu preciso de um sistema de transporte público bem desenhado. E por isso o controle social é fundamental. Então que é isso que o senhor falou exatamente, eu vou entrar nisso aqui, mas antes eu queria puxar um gancho, professor, no que o senhor falou, que eu acho que é fundamental. A discussão do sistema de transporte público e da mobilidade nos municípios, ela é responsabilidade constitucional dos municípios, mas os estados e o governo federal não podem se isentar. Tem uma discussão muito importante no Congresso Federal, que é a criação do Sistema Único de Mobilidade, que eu acho que vai ser fundamental. É fundamental para a gente estruturar a política de mobilidade no Brasil. Eu continuo achando que a responsabilidade precisa permanecer com as cidades, que é quem convive diariamente com o serviço ali, mas a gente precisa de um sistema de financiamento, de organização, de ordenamento federal, assim como a gente tem no sistema de saúde, assim como a gente tem no sistema de assistência social, assim como a gente tem no sistema de educação. A mobilidade, para mim, ela está logo depois desses 3 pontos, então a gente precisa de uma organização sistemática pelo governo federal. Então, discutir como os municípios podem implementar autonomamente não exclui discutir a importância do governo federal e do governo estadual incidir não só para cidades pequenas, mas para cidades maiores. Respondendo diretamente a sua pergunta, no meu trabalho, como eu falei, eu olho para como implementar. O controle social ele é fundamental para quê? Para desenho de linhas e para desenho de rotas, de linhas de rotas e de horários do transporte público. A recomendação que eu faço no meu trabalho é que os gestores municipais que implementam sistema de transporte público no geral, com tarifa ou sem tarifa, que eles realizem assembleias locais nos bairros dos mais afastados aos mais centrais, para entender a demanda de mobilidade, de acesso à cidade dessas pessoas, desses locais. Não tem como o gestor público, sentado no seu gabinete, desenhar uma linha de transporte público só utilizando o Google Maps, só utilizando a tecnologia. Eu preciso sentir a população, eu preciso estar no bairro e entender qual é a melhor rota, qual é o melhor caminho, qual é o melhor horário. Então, o que eu proponho é que, para o desenho da tarifa zero, que sejam realizadas assembleias locais em cada um dos bairros da cidade, especialmente nos mais afastados, para entender a demanda de mobilidade e a demanda de acesso à cidade, porque eu considero isso fundamental para a efetividade do serviço de transporte público. E para além desse controle social da política, que está também muito conectado com transparência, então, primeiro, usar a população, ter a população no processo de desenho da política, mas ter transparência para que a população acompanhe como esse serviço está sendo executado. Então, o Cacoal, por exemplo, eles têm de forma muito prática, assim, um grupo de WhatsApp com todas as pessoas que utilizam o transporte público em cada uma das linhas, e aí as pessoas relatam, olha, hoje esse ônibus atrasou, olha, eu acho que poderia mudar essa linha para essa linha. Então, só para mencionar um exemplo de como que se dá esse controle social, não só no desenho, mas na implementação da política pública,
que eu considero fundamental para a efetividade da política pública. Mas para além desse, em termos da política pública, a importância do controle social, a gente precisa reconhecer o papel dos movimentos sociais em alavancar a tarifa zero. Então, se não fossem os movimentos sociais no Brasil, e como está sendo vários movimentos que estão liderando a pauta da tarifa zero no Brasil, a gente não estaria tendo um crescimento tão grande, e principalmente a gente não teria colocado na Constituição Federal o transporte público como direito, porque hoje o transporte público ele está equalizado na Constituição Federal como direito social, assim como educação e saúde. Então, a pauta da tarifa zero, para além de efetividade, para além de acesso à cidade, a gente está falando de garantia de direito social. Então, não ter tarifa está conectado com garantia de um direito social. Por isso que o envolvimento da sociedade civil em todo esse processo ele é fundamental. Eu queria aproveitar, Jean Carlos, eu tenho sentido, acho que você que está atuando no cotidiano com esse tema, eu acho que deve ter alguma coisa em relação a isso também, que é o seguinte, é a desconexão da tarifa zero com a economia. Então, veja bem, contrário à tarifa zero, ele sempre pontua a questão de aumento de impostos, alguém está pagando por alguém, algo que não deveria pagar, enfim, tem toda essa questão. E, não, a tarifa zero é exclusivamente social, embora nós saibamos que culturalmente, né, a gente tem uma dificuldade de usar o transporte por aspecto cultural. Quem está no ponto de ônibus é pobre, é algo tão preconceituoso. Veja bem, se alguém está de carro hoje, amanhã está no ponto de ônibus, é muito claro que ele teve uma queda social e fim de papo. Obviamente que você, na Europa, encontra situações... lógico que eu não quero referenciar, né, eu nunca... mas só para dizer que a situação, pelo menos, há uma acomodação um pouco maior em relação a isso. Então, veja bem, as pessoas não conseguem entender que, por exemplo, a tarifa zero não é só no âmbito social, ela tem uma abrangência muito maior, tal. E para a economia é essencial, porque, veja bem, o deslocamento para os centros das cidades, e aí a gente tem essa relação periferia-centro ainda muito forte, não só no Brasil, como na América do Sul, resolveria em parte esse problema, e aí eu teria um movimento maior nas cidades de deslocamento, e sem essa preocupação. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência e de uma outra questão também, que é a integração, né? Por exemplo, eu acompanhei um pouco disso em Lisboa, então, por exemplo, eu tinha uma atividade diária de deslocamento, então eu tinha a oportunidade de ir de carro até determinado local, que me facilitava, e dali eu tinha transporte não só para a cidade, como para a região metropolitana como um todo. Então, um deslocamento de 10 minutos de carro me possibilitava depois ficar, né, ir para onde eu quisesse, sem necessidade mais do transporte individual. Então, são dois pontos que eu coloco. O aspecto, esse primeiro que eu coloquei, né, em relação à amplitude e a ascensão econômica, e também em relação a integração, né, da mobilidade para facilitar e dentro da perspectiva da tarifa zero. O que a literatura chama, isso que o senhor traz, professor, é o paradigma da automobilidade. Não só que as cidades foram construídas para os carros, mas que ter carro é sinônimo de sucesso. Então, se você se locomove por carro, é porque você é bem sucedido. E se você está no transporte público, como o senhor falou, você é mal sucedido, seja lá o que a referência de sucesso dessas pessoas e dessa ideologia tem por trás. O ponto é que, historicamente, na história do mundo, por conta do nosso sistema econômico, por vários motivos, a gente construiu cidades para os carros. Então, é essa dinâmica que nós temos. E, de fato, como na minha cidade, no interior de São Paulo, e na grande maioria das cidades do Brasil, se você tem um veículo de locomoção próprio, seu, você vai se locomover melhor para a cidade, porque as cidades foram moldadas para esse modal de locomoção individual, de transporte individual. O ponto é que, por conta das emissões que esses veículos individuais têm, por conta as cidades estão crescendo muito, estão se urbanizando muito. Então, a quantidade de pessoas que vão para as áreas urbanas é muito grande. Se cada pessoa tiver um carro, a gente não tem mais cidades. Então, esse modelo de construção de cidades para os carros, ele é um modelo completamente inviável. Isso já foi descoberto há décadas atrás, né? Não estou inventando roda aqui não, estou só replicando o que a gente já sabe há muito tempo. Agora, o desafio que a gente tem é colocar isso em prática no planejamento urbano. O senhor começou falando, no começo da nossa entrevista, que há uma intersecção muito grande sobre tarifa zero e política de mobilidade e o planejamento urbano. Eu quero fazer coro a isso, porque é realmente muito importante. A gente precisa repensar as cidades para um modelo que priorize o transporte público. A gente precisa criar
faixas exclusivas para os ônibus, a gente precisa criar, quando necessário, sistema de transporte subterrâneo, então metrô, ou até transporte que não seja subterrâneo, trem, BRT, priorizar o transporte público, porque senão as nossas cidades elas vão colapsar. A gente vai ter cidades com emergência climática cada vez mais latente nessas cidades, inclusive cidades pequenas. A minha cidade tem 50 mil habitantes, e tem alguns lugares da cidade que para andar 6 quilômetros você leva 40 minutos. É disso que a gente está falando. Não estou falando de São Paulo, estou falando de uma cidade de 50 mil habitantes. Então, se a gente não pensar em priorizar o transporte público, é esse caminho que a gente vai. E aí, sobre essa ideologia do carro, essa ideologia da centralidade do carro, ela está muito envolvida, eu falo ideologia porque tem um aspecto político por trás, tem um aspecto muito claro de poderosos de tomada de decisão que estão muito envolvidos com o lobby de empresas automobilísticas. E isso é muito claro na literatura, e isso é muito claro se você pega as evidências de investimento que o governo federal faz, por exemplo, muito mais na indústria automobilística do que na indústria de transporte público. Então isso está tudo muito conectado. Acho que tem um aspecto de mudança cultural, mas uma vez que eu desenho, e aí já conectando no segundo ponto que o senhor traz, uma vez que eu desenho um sistema gratuito e de qualidade, o transporte público ele se torna muito mais atrativo. Então, mesmo que o cara ele se acha, se eu vou pegar transporte público, eu vou ser fracassado. Mas ele vai sentir no bolso dele. Se ele se locomover para o transporte público, ele vai gastar menos no bolso e em termos de tempo. Se eu tiver um sistema de transporte público bem desenhado e de graça para a população, ele vai sentir no bolso e no tempo dele. Então, é óbvio que ele vai escolher. Mesmo que no fundo, ele sei lá, ele por essa ideologia, ele vai se sentir menos bem sucedido do que a pessoa que está se locomovendo de carro. Mas se ele for de carro, ele vai levar 40 minutos. Se ele for de ônibus, ele vai levar 10. Se ele for de carro, ele vai gastar por semana R$100. Se ele for de ônibus, ele vai gastar 0. Então é essa dinâmica que a gente precisa criar nas cidades, que a tarifa zero que o transporte público seja a alternativa mais viável. E aí, para isso, fazendo coro ao que o senhor falou, não é só pensar um transporte sem tarifa. A gente precisa desenhar um sistema de transporte público. E aí é um pouco do foco do meu trabalho, assim, do meu trabalho de mestrado, e agora, nesse pós-mestrado, é ajudar as cidades brasileiras não só a dar viabilidade à tarifa zero, mas dar viabilidade a um sistema de transporte público que seja efetivo para as cidades e que seja viável para esse novo modelo de cidades que a gente quer construir, que é um modelo de cidades que prioriza o transporte público. A última é mais relacionada à sua trajetória pessoal, Giancarlo. A gente gostaria de saber mais sobre a sua especialização, sua experiência no mestrado e sobre essa área de estudo, que ela é muito importante, né, para a formação de políticas públicas para melhorar a qualidade de vida das pessoas nas cidades. Então, você pode compartilhar um pouquinho com a gente? Com certeza. Muito obrigado. Bom, eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade chamada Cabreúva, e eu nasci em uma família de baixa renda, numa cerâmica, né? Aqui no interior de São Paulo tem muito essa dinâmica, que são fábricas de tijolos que trazem pessoas. No caso do meu pai, ele foi um imigrante climático, né? Hoje eu consigo dar nome a isso, mas ele saiu do Paraná por conta que a fazenda que ele trabalhava teve uma crise, teve muito frio, uma geada, que acabou com toda a plantação, e aí eles ficaram sem opção de alimentação, ele e os seus 9 irmãos. E nisso ele vem para São Paulo trabalhar nessa cerâmica, em uma situação muito precária, assim, uma situação de condição análoga à escravidão. E eu cresço nessa comunidade, eu com os meus 3 irmãos. Então, uma comunidade de muita baixa renda. Meu pai recolheu materiais recicláveis por um tempo para conseguir garantir a subsistência da minha família. Minha mãe foi empregada doméstica, enfim, eu cresço nesse ambiente. Embora foi um ambiente que tivesse várias faltas em termos de recursos, foi um ambiente muito consciente politicamente. Então, eu cresci nessa comunidade que era muito consciente de que as faltas que a gente tinha, então nessa comunidade tinha falta de acesso ao saneamento, tinha falta de acesso à energia elétrica, de diversas faltas, além da falta de recurso financeiro. Eu tinha uma plena consciência, a partir dessa comunidade, de que era consequência da ineficiência dos governos. A falta de garantia dos nossos direitos era uma consequência da ineficiência dos governos e dos políticos. Então eu cresci nesse ambiente, muito consciente, né, da falta de ação dessas pessoas, e aí com 12 anos, eu falo assim, tá bom, se são os políticos que podem tomar alguma decisão sobre a mudança da minha realidade, da minha comunidade, eu quero ser um político. Com 12 anos, não sabia muito bem o que era, de que lugar que era isso. Na adolescência, esse sentimento foi mudando, mas aí quando eu tinha 17 anos, eu participei do programa chamado Jovens Vereadores na minha cidade, e fiquei apaixonado, porque eu de fato vi que os vereadores, eles estavam decidindo sobre o futuro da nossa cidade. Eu falei, eu quero ser um desses caras. Eu quero estar decidindo aí sobre o futuro da nossa cidade. Mas eu estudei numa escola pública, numa escola municipal,
Então, a universidade pública ela nunca foi um lugar para mim. Mas quando eu tinha 18 anos, eu conheci pessoas da minha realidade que tinham sido aprovadas em escolas públicas e a partir do sistema de cotas, né, para escolas públicas que havia começado a ser implementado, eu falei, tá bom, acho que pode ser para mim. E aí, com a ajuda de cursinhos populares, com a ajuda de diversos professores, eu fui aprovado na USP para cursar Ciências Sociais e Ciências Políticas. A USP mudou minha vida, mudou minha perspectiva de mundo, eu aprendi muito, tive acesso a coisas que eu mudei muito pessoalmente, então foi um mundo assim que transformou minha vida. E aí, logo depois da USP, eu resolvi me candidatar a vereador na minha cidade, liderei uma campanha durante a pandemia e muito com a cara e com a coragem, sem recursos, sem apoio partidário, e fui eleito. Fui o terceiro mais votado, a primeira pessoa LGBT eleita na Câmara da minha cidade, o único homem negro, a pessoa mais jovem, então foi algo que fugiu, assim, de todas as minhas expectativas. Eu esperava ter 10 votos e fui o terceiro mais votado, assim, então foi muito bacana, porque eu consegui mobilizar o que eu acreditava na minha cidade, consegui mobilizar as pessoas que estavam muito descrentes da política. E aí depois, além do mandato, eu construí um mandato de muita atuação, de muita luta, muito focado em pautas como mobilidade, educação e, enfim, direitos sociais de forma geral. Eu construí um ativismo também no terceiro setor, então eu atuei muito com educação política, também com pautas urbanas. E aí me apliquei para o mestrado internacional. Eu queria fazer um mestrado que eu conseguisse ter essa visão mais prática da implementação da política pública. Então, no curso de Ciência Política, eu aprendi muito teoria sobre política pública e sobre ciência política, mas pouco prática. Então, eu queria ter um mestrado profissional em que eu tivesse esse conhecimento prático. Eu apliquei para o mestrado na Universidade de Oxford, fui aprovado com uma bolsa completa. Foi um mestrado de 10 meses, foi muito rápido. Nisso eu saio do mandato e vou para a Inglaterra. É um programa de mestrado com 160 pessoas de 60 países diferentes. Então foi uma experiência também que mudou minha perspectiva sobre o mundo, assim, porque eu aprendi um pouco mais, bastante, assim, sobre a ordem mundial. Eu sempre falo para os amigos, né, que eu consegui ver muito claro, assim, como as coisas se organizam no sistema internacional. Mas, para além de tudo, eu aprendi o quão grande o nosso país é, o quanto a gente é referência. Então, só para dar um exemplo, no que diz respeito à tarifa zero, nós somos referência mundial na implementação da tarifa zero. Nós somos o país no mundo que tem mais experiências de implementação da tarifa zero. Então, falo isso com muito orgulho, porque o Brasil ele é referência em várias outras áreas, saúde, educação. Aprendi muito sobre isso, o mestrado me ensinou muito sobre isso, mas também sobre implementação de política pública de mobilidade, que foi o que eu me especializei em sustentabilidade urbana. Esse pós-mestrado tem sido muito ajudar as cidades a dar viabilidade a políticas de mobilidade mais sustentáveis. E aí, quando eu falo de sustentáveis, não só ambientalmente, em termos de mudanças climáticas, mas socialmente, em termos de combate às desigualdades. Então, a gente não pode desconectar esses dois conceitos, porque eles estão essencialmente conectados. Essa é um pouco da minha trajetória, então tudo que eu faço hoje é muito para ajudar a dar oportunidades para pessoas que vieram de onde eu vim, acessem outros lugares e outros acessos. Tenho uma trajetória na política institucional, mas também quero ter uma trajetória no ativismo, na construção da sociedade civil e na implementação de políticas públicas. Eu fico à disposição para você que está assistindo e até vocês aí, para outras discussões sobre implementação de política pública. Sou apaixonado pela tarifa zero e sobre a implementação de políticas de mobilidade de forma geral. Nas redes sociais vocês encontram Giancarlo.gama, um pouco mais do meu trabalho. E é isso, muito honrado com o convite, com o espaço para contar um pouco mais da minha trajetória e falar mais da tarifa zero. Obrigada, Giancarlo, por compartilhar com a gente. Para finalizar, vou pedir para você trazer uma indicação cultural para os nossos ouvintes e dizer para você o que são as cidades de fato. A indicação cultural que eu vou trazer é o álbum novo da Lineker, é uma cantora da nova MPB brasileira, é uma mulher negra transexual que está fazendo um sucesso sem precedentes no Brasil e na América Latina. Ela lançou um álbum há 2 semanas chamado Caju, é um álbum que mescla vários tipos e estilos musicais que eu estou completamente apaixonado. Então, se você gosta aí de pagode, tem nesse disco. Se você gosta de nova MPB, tem nesse disco. Se você gosta de R&B, tem nesse disco. Está disponível em todas as plataformas. Chama-se Caju, da Lineker. Essa é a minha indicação cultural. E cidades de fato, para mim, a história do mundo e a história do Brasil é uma história baseada, que se estrutura nas desigualdades sociais. É um mundo, como eu falei, a experiência do mestrado me ajudou a entender um pouco mais isso. É um mundo que se estrutura a partir das desigualdades sociais, de gênero, enfim, regionais. Então, para mim, cidades de fato são cidades que pensam desproporcionalmente as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Para mim, igualdade não é suficiente. A gente precisa pensar em equidade. A gente precisa dar mais para quem tem menos. Então, quando a gente fala de sistema de transporte público, hoje a gente tem uma dinâmica de um transporte público regressivo, ou seja, quem paga a conta do transporte público são as pessoas pobres. Por quê? Quem utiliza o transporte público são majoritariamente pessoas pobres. E hoje quem financia esse sistema, porque a maioria das cidades não subsidia o transporte, quem financia esse sistema são as pessoas pobres, com a tarifa.
Então a gente tem um sistema regressivo, que é quem paga um serviço público, que deveria ser público, é o transporte público, são as pessoas pobres. Que cidade é essa que eu estou construindo, que quem paga a conta de um serviço que deveria ser público são as pessoas pobres? Então a gente precisa, numa dinâmica muito pragmática, isso não é uma visão comunista, não é uma visão socialista, não é nada disso, é uma visão muito pragmática. Se a gente quer construir cidades que de fato olhem para o futuro, e cidades de fato, a gente precisa pensar em sistemas progressivos. Então, tirar de quem tem mais e dar para quem tem menos. Isso é a única visão possível se a gente quiser continuar existindo enquanto sociedade nesse mundo. E a gente está vendo pelos impactos das mudanças climáticas, mas na crise constante das desigualdades que a gente vive no Brasil e que as mudanças climáticas estão acentuando. Então, cidades de fato, para mim, são cidades que pensem como resolver as desigualdades e que pensem na construção de cidades que sejam desproporcionais para as pessoas, ou seja, que deem mais para as pessoas que precisam mais e menos para as pessoas que precisam menos. Óbvio, garantindo o direito para todas as pessoas, mas que, em termos práticos, que o orçamento público se concretize prioritariamente para quem precisa mais. Muito bom, obrigada. Professor, super legal o episódio de hoje, né? Conversar um pouco sobre tarifa zero com um convidado que tem esse olhar bem polido. Eu acho que é o início. Fica aí o convite para uma outra oportunidade. A gente precisa fazer uma mesa redonda aqui de tarifa zero. Adoraria. Mesmo porque, Giancarlo, os ricos acham que ele paga o transporte com o vale transporte, né? Mas não vou entrar nesse mérito agora, senão a gente vai ficar mais 2 horas conversando. Eu agradeço imensamente aí a sua presença. Eu acho que tarifa zero, vamos dar continuidade. A gente está emplacando sustentabilidade aqui no nosso programa, então a gente vai trazer novas oportunidades aí de falar tarifa zero. O meu muito obrigado. Eu estou à disposição, professor. Muito obrigado, Giovana, pelo contato, e eu fico à disposição. Um ótimo dia para vocês. Obrigada, Giancarlo. Obrigada aos nossos ouvintes. Até o próximo episódio. Até mais. Até a próxima semana. Cidade de Fato de hoje contou com Giovana Ferreira na locução, Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Aline Silva e Karine Corrêa no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no design gráfico, apoio técnico e edição, professor João Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente aos nossos convidados e à equipe do Cidade de Fato, mais especialmente a você, nosso ouvinte. Semana que vem voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!